Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre os livros Como se fosse um monstro e Apague a luz se for chorar, de Fabiane Guimarães. A Fabiane Guimarães nasceu no interior de Goiás, é jornalista e publicou estes dois romances pelo selo Alfaguara da editora Companhia das Letras. O que saiu primeiro, na verdade, foi o Apague a Luz se for chorar e depois o Como se fosse um monstro, mas eu fiz a leitura na ordem contrária, então eu li primeiro este aqui e neste vídeo eu vou fazer o mesmo, né? Então eu vou falar sobre estes livros na ordem inversa. Como se fosse um monstro, vai apresentar pra gente a protagonista Damiana, que está sendo entrevistada pela jornalista Gabriela. A Gabriela viaja também até o sertão goiano para encontrar essa figura que é a Damiana, que a gente vai descobrir teve uma vida um tanto não convencional, porque ela trabalhou por muitos anos como barriga de aluguel, que é uma atividade ilegal no Brasil, e passou por maus bocados e ela sempre se negou a conversar com qualquer pessoa, principalmente com pessoas da mídia, sobre o acontecido, sobre estes anos férteis da sua vida. Mas ela aceita conversar com a Gabriela e o livro tem início então neste encontro das duas personagens, quando a Gabriela vai à casa da Damiana para que elas comecem a conversar, e daí tem início a narrativa sobre toda essa experiência da Damiana lá no passado, porque agora ela já é uma mulher bem mais velha. O que acontece é que, ainda menor de idade, a Damiana, morando ali numa situação bem miserável mesmo, com várias irmãs e passando necessidade junto da mãe, ela recebe a visita da sua prima, Rosimara, que é uma prima que tinha ido já morar em Brasília para trabalhar e que oferece para Damiana uma vaga de emprego de empregada doméstica, na verdade, para que ela trabalhe na casa de um casal, um homem e uma mulher. E aí a Damiana, então, de novo, menor de idade, vai para Brasília, se encanta e se assusta, se assombra com a modernidade da cidade. E ali é que ela acaba, então, recebendo esse convite, essa oportunidade de trabalhar como barriga de aluguel para receber um belo de um dinheiro, assim, que faria toda a diferença na vida dela e principalmente na vida da sua mãe, das suas irmãs que ficaram no sertão e que estão precisando mesmo, né, desse dinheiro para dar uma melhorada super necessária na vida delas. Então é isso que motiva a Damiana a realizar esse feito, coisa que a gente fica sabendo já no comecinho da narrativa. Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a animalidade nas descrições da Fabiane Guimarães, nas escolhas semânticas para construir essa narrativa. Então a gente tem personagens que farejam, ou que são dóceis, ou que têm jeito de raposa, assim por diante, sabe? A narrativa é construída por vocábulos que animalizam bastante o humano, no sentido da monstruosidade que orienta a narrativa, que está no título do livro, afinal de contas, né? Até o momento em que a protagonista, a gente intui que ela é menor de idade, porque na verdade ela nem tem muita certeza de quantos anos ela tem, mas pelo que as pessoas veem assim do corpo dela e do que ela mesma entende dos anos da sua vida, é uma menina muito jovem. E até que ela é alçada à condição de pessoa, é assim que está dito aqui, ou seja, ela vira uma candidata, à barriga de aluguel, o que quer dizer que ela é alçada, na verdade, à condição de pessoa de segunda classe, né? E esse vocabulário, então, do animal vai meio que se diluindo aqui dentro, ele vai se perdendo no avanço das páginas, já não se explora tanto esse sentido da animalidade e a monstruosidade vai sendo desenvolvida a partir de outros mecanismos de linguagem. Mas é aquilo, né? Ela tem essa oportunidade, então, de tirar a família da miséria, de suprir as necessidades básicas que a mãe e as suas 7 ou 8 irmãs mais novas, ela é a primogênita, não dão conta de suprir sozinhas. Então ela vai passando por uma série de microviolências, umas mais, outras menos sutis, por toda essa trajetória. É muito duro de acompanhar nesse sentido. Essa história do passado que a Damiana vai compartilhando com a Gabriela é entremeada pela história do passado da jornalista, que foi criada na Argentina pelos seus pais Pepe e Arthur, e que no presente da narrativa está lidando com uma escolha drástica
relativa a seu corpo também e também ligada aos direitos reprodutivos, que sem dúvida é o tema central aqui deste romance. E essa noção de monstruosidade, então, está diretamente ligada ao corpo das mulheres e o que se faz nele, o que se faz dele, não apenas pelas mutações deformadoras da gestação, né, que a gestação provoca, mas também pela autoconsciência acusatória e o julgamento alheio que podem vir a definir como monstros aquelas que optam por fazer com seus corpos o que a lei não permite ou o que a moralidade recrimina. Então, essas duas linhas narrativas proporcionam diferentes abordagens dessa temática e colocam em questão a ética e a moral relativas aos corpos femininos. As duas personagens têm algumas correspondências, algumas óbvias, outras nem tanto, mas uma delas é o medo que as duas sentem por razões distintas, esse pensar as fronteiras dos corpos exploradas, expandidas ou às vezes até borradas, a culpa que as duas não conseguem deixar de sentir, não se furtam de sentir por simplesmente escolher o que fazer com seus próprios corpos, né? Uma culpa muito própria. E muita solidão também, há muita solidão aqui nas duas, provocada pelo estilo de vida fora da lei, no caso da Damiana principalmente, né? Essa é uma mirada que a Fabiane coloca aqui no livro que eu achei muito pertinente, que é realmente essa questão, né, de como criar laços de amizade ou de relacionamentos afetivos de modo geral com outras pessoas que podem vir a recriminar o que você está fazendo com o seu corpo e que você não pode esconder que está fazendo continuamente, né? Então essa é uma questão que nunca tinha me passado pela cabeça e que o livro veio a provocar, mas apesar dessa solidão também há muita solidariedade, há uma ligação muito forte entre as mulheres como rede de apoio, mulheres visíveis ou mulheres invisíveis, pela sobrevivência de todas elas. E aí a gente vai acompanhando como se desenvolve a profissionalização dessa barriga de aluguel, que começa de modo muito inesperado para Damiana, aos poucos vai ganhando um sentido e um volume assim na sua vida, e esse ar de profissionalização também, e a narrativa é muito assim, muito realista, ela não tem romantizações, ela expõe o que está por trás dos verdadeiros responsáveis por esse tipo de serviço, quem realmente ganha com isso, né, financeiramente falando, expõe os riscos e as consequências trágicas que um trabalho, se é que a gente pode chamar assim, né, mas que um trabalho como esse, que configura crime, pode trazer física e psicologicamente às mulheres que se sujeitam a ele, expõe como elas se tornam muitas vezes alienadas dos próprios corpos, por exemplo, mas sem julgamentos hipócritas, né? Tá muito ciente, assim, o livro muito ciente das privações que levam alguém como a Damiana a tomar esse tipo de decisão e as perversidades que levam pessoas mais favorecidas economicamente a se aproveitar disso até onde dá, sabe? É uma narrativa, assim, muito equilibrada na exposição dessas condições que levam a esse tipo de prática, sobretudo em relação à mulher que serve de incubadora, digamos assim, e também ao expor as diferenças que existem nas perspectivas de cada classe social, né, sobre o assunto, das implicações que o envolvimento nesse tipo de atividade faz recair sobre uma pessoa pobre e uma pessoa rica. Tem muito esse desafio, né? Eu sinto que é um desafio contar a história de uma protagonista, digamos, desviada da norma, sem fazer dela um monstro. E essa é uma questão que está colocada dentro do texto mesmo. Ela surge aqui de uma das personagens. Parece ter sido, inclusive, uma questão com que a própria Fabiane, assim, fora do livro, né, como autora, teve de lidar também para contar essa história. Então, o tom confessional que a narrativa assume em alguns momentos é muito bem-vindo para alcançar esse feito, né? A troca de confissões entre a Damiana e a Gabriela também. E eu acho que ele acaba por cumprir, por se fazer um relato ficcional muito esclarecedor sobre os direitos reprodutivos no Brasil, sobre o direito de escolher o que fazer do próprio corpo e os limites desse direito também. E claro, como eu disse já, os efeitos, inclusive emocionais, que esse tipo de escolha pode vir a provocar.
nessas pessoas, né? E aí depois, então, como eu disse, eu fiz o caminho inverso e fui logo em seguida, eu terminei de ler Como Se Fosse um Monstro, que é assim super fluido, a narrativa, o texto assim muito fácil de acompanhar, apesar das agruras que ele descreve. Em termos de estilo, ele flui que é uma beleza. E já logo peguei aqui o Apague a Luz Se For Chorar. Eu acho esse título maravilhoso. E ele vai contar pra gente a história da Cecília. A Cecília é uma veterinária nascida em Pirenópolis, também em Goiás, e residente no Rio de Janeiro, que retorna à sua cidade natal depois que o seu pai, o Raul, e a sua mãe, Margarete, morrem juntos enquanto dormem. Então a gente tem esse primeiro cenário, né? Embora os dois estivessem doentes, e a narradora sabe disso, ela desconfia de que essa morte natural, na verdade, tenha sido provocada e de que seus pais foram assassinados. Enquanto ela vai atrás de informações que comprovem as suas desconfianças, e a parte da Cecília é narrada em primeira pessoa, nós vamos conhecer o João, que também é veterinário, que mora em Pirenópolis e é pai solo de um menino com paralisia cerebral. Essa parte do João já é narrada em terceira pessoa, então tem um distanciamento em relação ao João, que eu achei até curioso. Se eu fizesse uma entrevista com a autora, eu até perguntaria, talvez ela assista esse vídeo e conta aqui pra gente. De onde veio essa escolha, né, da terceira pessoa para a narrativa do João, mas o conflito dele vai ser conseguir dinheiro para bancar um tratamento diferenciado para o seu filho, Adam, lá na China. Então, essas duas histórias vão se intercalando, então um capítulo da Cecília, outro do João e assim por diante. E este primeiro livro, porque, como eu falei, esse foi escrito antes, publicado antes, ele tem algumas correspondências interessantes com Como Se Fosse um Monstro, né? Primeiro que os dois tratam de família, né? Sobre a formação familiar, sobre as relações intrincadas que às vezes formam até um tipo de prisão em relação aos nossos familiares. Depois, ao tratamento direto do animal, mais uma vez. Aqui, talvez, neste primeiro livro, isso seja mais óbvio, mais visível, porque a gente está falando de dois protagonistas veterinários que estão em contato direto com animais ali e tal. Mas o campo semântico das animalidades referente às figuras humanas também é explorado aqui. Mas, no segundo livro, aquelas metáforas e as palavras relativas ao animal, elas se aproximavam mais da selvageria, da monstruosidade, da irracionalidade, do instinto de sobrevivência. Já neste caso do primeiro livro, elas são mais utilizadas no sentido da domesticação, da doçura, da pureza e do afeto que os animais representam. Uma outra correspondência agora temática é a discussão da autonomia dos corpos e os limites éticos dessa autonomia no contexto brasileiro, abarcando também, como no livro seguinte, o alcance das decisões particulares sobre os demais sujeitos relacionados àqueles corpos que decidem os seus próprios destinos, né? Como a própria família. O que acontece com a família quando um sujeito decide usar o seu corpo para isso ou para aquilo, sabe? Então, essa é uma questão que está nos dois livros. Os dois têm um fundo de sentimentalismo muito comovente, sem ser piegas, isso é um ponto muito positivo. Eles se ambientam ali no interior de Goiás e, de certa forma, eles apresentam a vida como um eterno lidar com sofrimentos, passar por eles e continuar. Uma coisa que eu considero bastante rosiana, né? Eu lembro daquela frase do Grande Sertão Veredas, que viveram rasgar-se e remendar-se. E, de certa forma, eu sinto que tem muito essa imagem do sertão como mundo, né, que é uma imagem que vem do Grande Sertão Veredas e que de alguma forma eu reconheço aplicada aqui também nas narrativas da Fabiane, né, esse sentido de universalidade que brota desse espaço específico. Aqui, é claro, a gente tá falando de outro sertão, mas eu acho que cabe até por essa pegada meio rosiana do encarar a vida dessa forma, né? Deus também está mais ou menos presente nas duas narrativas, eu acho que mais para o não existir em Como Se Fosse um Monstro e mais para o existir misteriosamente
em Apaga a Luz Se For Chorar, assim como a culpa. Os personagens da Fabiane Guimarães sentem uma culpa da qual eles não conseguem se desvencilhar, às vezes uma culpa até meio irracional, mas que tá ali, está presente e surge hora ou outra de forma definidora, né? O que eu acho interessante, a Fabiane Guimarães é jornalista de formação, como eu falei pra vocês, eu acho que ela tem muito emprego de uma linguagem jornalística. Em que sentido? No sentido da limpidez, de ser uma linguagem límpida, muito direta, muito interessada em exibir os fatos com nitidez. Ao mesmo tempo, ela reserva também certa ambiguidade, que aí a gente já enxerga como um traço literário, né, que talvez se busque ser mais apagado num registro jornalístico, que aqui é muito bem-vindo. Então, nos dois livros a gente tem ocasiões em que o texto contradiz a ação dos personagens, né? A descrição deles não casa com os seus comportamentos em certos momentos, e mesmo quando a narração é em primeira pessoa. E a gente fica assim por saber se os personagens se escondem de nós ou se estão se escondendo de si. E se essa ambivalência ou essa ambiguidade também é ou não proposital em todas as vezes que ela aparece. Foi uma questão que ficou meio no ar assim pra mim. E os dois romances propõem o desenvolvimento de um mistério. Apesar de o primeiro livro, que é o Apaga a Luz Se For Chorar, ter um plot um pouco mais surpreendente pra mim, eu acho que ele dá assim uma carta pra gente pensar que é uma coisa e depois ele surpreende. Eu admito assim que o plot do Como Se Fosse um Monstro eu saquei logo no comecinho. Mas o segundo livro, Como Se Fosse um Monstro, ele traz uma evolução na costura da obra, assim, sabe? Eu senti que é um segundo livro menos precipitado em algumas conclusões, que foge de determinados estereótipos presentes no primeiro. E eu já falei isso aqui em outras oportunidades, que eu gosto muito quando isso acontece, quando eu pego assim a obra para ler um ou dois, às vezes mais livros de determinados autores, e enxergo que há um crescimento assim na qualidade mesmo do texto, né, no trabalho literário. Eu acho isso ótimo, acho que é esse o caminho mesmo que todo autor busca seguir. E eu gostei muito da ordem da leitura, até porque o primeiro livro é mais contemporâneo do que o segundo, que está localizado ali nas décadas de 1980, 1990, tem até uma marcação temporal ali da eleição do Fernando Henrique Cardoso, um pouco assim, um pouco jogada ali no meio, não tem uma relação muito direta com o rumo das histórias, mas tem essa marcação temporal, então isso, claro, vai afetar a movimentação das personagens ali no cenário, enquanto o primeiro livro já é mais contemporâneo nosso, né? Mas o que eu senti conhecendo a literatura da Fabiane Guimarães foi que ela escreve uma literatura muito interessada em compor retratos da realidade brasileira de personagens geralmente marginalizadas nas narrativas tradicionais, quando não completamente esquecidos. Então, na sua produção nós vamos ver a situação de crianças com deficiência, de homossexuais em regiões interiores do país, interioranas do país, das mulheres que fazem barriga de aluguel, coisa que eu não me lembro de já ter lido em algum outro livro de ficção, muito menos de ficção contemporânea brasileira, dos vira-latas, animais abandonados e rejeitados, né? Das mulheres que têm coragem de tomar as próprias decisões a respeito dos seus corpos, dos seus destinos. Então, eu sinto que a Fabiane Guimarães é um nome de destaque, mesmo assim, um nome importante para se pensar o cenário da literatura brasileira hoje. E eu fico muito feliz com esse convite da Companhia das Letras do Selo Alfaguara para conhecer a obra dela, e eu espero que este vídeo aqui tenha servido também para que você sinta essa vontade aí em casa e depois me diga o que é que você achou de conhecer a literatura de Fabiane Guimarães. Então essa é a minha indicação de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido estes livros da autora. Eu vou postar lá no Instagram também a leitura de um trecho do segundo livro, então se você quiser ter um gostinho do estilo da autora, você pode passar lá para assistir. Inscreva-se se for novo no canal e acompanhe o Literatami nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!